Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e a convidada de hoje é a evangelista Marcela. Ela é a nova apresentadora aqui das Mulheres Virtuosas, que está sendo apresentada aqui no canal da Igreja CMB. Seja bem-vindo, Marcela, obrigado pelo convite, viu? De poder estar atendendo ele. Amém. Obrigada a você, Alexandre, é uma alegria estar aqui com vocês para poder bater um papo aí. Legal. Começa falando, quem que é a Marcela? A Marcela é uma mulher de 39 anos, que tem 2 filhas, casada há 17 anos, vai fazer 17 anos esse ano. Mãe, esposa, líder de mulheres também já há alguns anos, evangelista e uma apaixonada por Cristo. Você tem uma célula de mulheres? Amém. Tem uma célula de mulheres, né? Eu já era líder de mulheres numa outra denominação, né, na Brasil para Cristo, quando eu vim conhecer a igreja. E aí fiquei, né, um ano aí para realmente ver aquilo que Deus queria através da minha vida e voltei para a célula de mulheres porque realmente eu vi que era um propósito que o Senhor tinha. Você não era daqui de Brodowski? Eu não era de Brodowski. Nós mudamos para cá, para Brodowski, nós mudamos em 2011. Mas para Ribeirão, nós mudamos em 2009. Aí nós viemos por conta de um trabalho do meu marido, né, do Ricardo. E aí ficamos 2 anos em Ribeirão, conhecemos Brodowski, gostamos e viemos para cá. Todo mundo vem para cá e gosta. Esse é o lado bom da cidade, né? Pacata. Segura. Não tem segura, né? Não tem violência. Sim. Começa falando um pouquinho da tua infância, da onde realmente você é, se você é de Ribeirão ou se você chegou lá em Ribeirão, né? Começa falando um pouco da tua mãe, do teu pai, se o pessoal é evangélico, como é que você conheceu Jesus. Amém. Bom, os meus pais não são cristãos, né? Na verdade, eles se converteram depois de muitos anos aí. Eu lembro, eu acho que o teu pai, recentemente, ele esteve aqui na igreja, né? Sim. Quando ele vem para cá, ele sempre vem, ele gosta. Ele é bem receptivo para a palavra de Deus, mas ainda tem um pezinho, né? Um pé lá, um pé cá. Tá firmando, isso. A minha mãe, realmente, ela se converteu primeiro, né? E só que a minha mãe veio se converter, eu já era moça, né? A minha infância, eu realmente nasci em Presidente Prudente, sou prudentina, morei até os meus 13 anos lá. Não tá tão longe, né? Quantos quilômetros daqui? Presidente Prudente, daqui deve dar uns 400 e pouquinhos. Porque o Ourinhos, que fica 2 horas de lá, dá 350 quilômetros, então dá uns 400 aí. E aí eu nasci lá, cresci lá, minha infância. Com 10 anos, eu tinha uma amiga que a mãe dela era cristã, né? A família era cristã. E eles iam na igreja presbiteriana independente do Brasil. E ela começou a me chamar, né? A mãe dela. E eu, quando eu conheci, eu já me apaixonei. E eu tinha 10 anos, né? Minha mãe era católica daquelas bíblias grandes mesmo. E ela colocava em cima, assim, lá do quarto. E ela fazia a gente ajoelhar lá e ler o Salmo 91, ficava sempre. Aberto. Isso, ficava aberto já no Salmo 91. É daquela parte da página amarela, né? Só fica aberto naquela... Exatamente, até empoeirava, né? Enfim, quando ela punha a gente de castigo, ela fazia a gente ler e eu falava assim, né? A gente nem imagina como que aquilo, na verdade, não era um castigo, né? Você tem mais irmãos, então? Eu tenho uma irmã, né? Ela tem 45 anos, nós temos 7 anos de diferença, né? E eu e ela, por parte de mãe e pai. Mas os meus pais se separaram, eu tinha 1 ano e a minha irmã tinha 7, né? Então, eu sou realmente filha de pais separados, não nasci num berço cristão, né? E isso impactou de uma forma até negativa, infelizmente, na minha vida, né? Até eu conhecer a Cristo. Teu pai fazia o quê, Marcelo? O meu pai, ele foi caminhoneiro muitos anos, né? Ele trabalhou para uma empresa, acho que durante uns 30 anos, e 20 anos ele foi caminhoneiro, depois que ele passou a trabalhar dentro do escritório ali, porque ele entende muito, né, dessa questão de logística, e depois aposentou, acabou parando, agora ele é meio que Uber, assim, né, e a minha mãe já fez de tudo um pouco, minha mãe foi costureira, já vendeu Avon, vendeu Tupperware, que mais? Eu acho que vendeu roupa, ela também teve um brechó, que ela vendia roupas, né,
E quando ela trabalhava aí, vocês ficavam com quem? Então, na verdade, ela sempre escolheu vender Avon, vender essas coisas para poder estar com a gente. Então, eu tinha pensão, né, do meu pai. Ela casou novamente. Nós vivemos em Prudente com o meu padrasto, né? E foi uma época, assim, razoavelmente boa, porque meu padrasto também tinha família em Santos, e a gente viajava para lá, né, todo final de ano e tal. Era uma pessoa boa também, só que ela também não vingou, o casamento não deu certo, aí ela acabou voltando para Ourinhos, que era onde é toda a nossa família mesmo, que era a família tanto do meu pai quanto a dela. E aí, nessa passagem, assim, de volta para Ourinhos, eu me afastei da igreja, porque quando eu estava em Prudente, eu ainda ia com a minha vizinha, e ela deixava eu ir com a minha vizinha, né? E foi muito bom, assim, foi um tempo, assim, que essa vizinha, ela semeava muito na minha vida. Eu lembro que eu dormia na casa dela, e ela falava que eu falava muito à noite, né? E eu nem imaginava. E ela orava pela minha vida. E quando ela me chamava para ir na igreja, eu tinha aquele desejo, eu amava, sabe? Eu fazia teatrinho na igreja com 10 anos, eu gostava tudo daquilo, né? Só você da família? Tua irmã não ia? Não, minha irmã não. Minha irmã também, bem cedo, acho que com 15 anos, ela já saiu, já foi morar com o meu pai e já começou a trabalhar numa empresa de turismo, já começou, sabe, fazer outras coisas. Ela fazia faculdade também na época. Ela sempre foi muito independente, a minha irmã. Você não falou o nome deles, qual que é? A minha mãe é a Neide, meu pai Manuel, a Michele, minha irmã, e eu, né? O Neide? Não, Neide. Neide. Neide mesmo. Tá, ela já veio aqui na igreja? Já, ela faleceu, né? O ano passado, Ela faleceu de câncer, ela enfrentou uma batalha aí, 15 anos, ela enfrentando uma doença crônica, né? 15 anos? 15 anos certinho. Falo, até a gente lembra de Ezequiel, né? Foi 15 anos e ela passou por 3 vezes quimioterapia, tipo, sarava, aí passava 2 anos, voltava, que era um câncer agressivo, né? Mas eu vi o milagre, assim, de Deus na vida dela, porque ela era uma mulher de muita fé mesmo, uma fé inabalável, até falo. E ela também, com tudo isso, né, acabou nos inspirando muito nessa área de fé. Até por conta disso, eu acredito que a minha irmã, uma das partes em que ela se converteu mesmo, foi vendo, né, a minha mãe, porque minha mãe também nunca desistia de orar por nós. Foi até a minha mãe que me chamou para ir para uma igreja, né, evangélica. Então, tua mãe converteu? Sim. A sua irmã também converteu? Sim. E o seu pai? O meu pai tá nesse processo? ele está nesse processo. Ele vai em célula, vai em igreja, tudo, mas ainda tem o batismo, tem os processos, né? Ele tem algum entendimento, mas falta que ele, né, realmente fazer. Mas só voltando, Alexandre, na questão da minha infância, com 10 anos eu tive uma experiência indo na igreja, né? Porque, assim, a minha mãe, ela tinha muitas amarguras, assim, na alma, né? E ela era uma mulher, assim, que nos punia muito, né? Às vezes batia e tal. E essa mulher, né, que era a Dona Helena, que me levava para a igreja, falo que ela era como um socorro de Deus mesmo. Ela, às vezes, via alguma situação e ela ia lá em casa e pedia para minha mãe, para deixar eu ir para casa dela, para o cuidado de Deus. E a minha mãe deixava, porque ela era uma mulher muito bondosa, né? Então, assim, e uma certa vez, eu lembro que eu fui dormir na casa de uma amiga. Na verdade, eu fui por causa da mãe dessa amiga, e essa casa, quando eu entrei, eu já ia na igreja, assim, né? Tinha mais ou menos, assim, uma noção. Eu entrei nessa casa e eu lembro que tinha um quadro preto, um boi, assim, sabe? E aquilo me deu um temor, me deu medo mesmo. E eu lembro que eu falei dentro de mim assim, ai, meu Deus, tomara que a gente não dorme aqui na sala, né? E foi justamente na sala que a gente dormiu. E eu dormi do lado da minha amiga, e eu lembro disso até hoje, porque foi muito real, e foi a primeira experiência que eu tive em Deus mesmo. E eu lembro que a gente dormindo, e eu dormi incomodada com aquilo, sabe? Parece que aquele quadro olhava para mim. E eu lembro que eu acordei de manhã assim, mas eu acordei não acordando, sabe? E eu lembro que eu vi um negócio na minha frente, não consigo decifrar, assim, o que era, e aquele negócio pulou em cima de mim. Pulou, e eu lembro até hoje como que me pegou o meu pescoço assim, encaixou assim mesmo, e começou a me enforcar. E, por conta das experiências que eu tinha na igreja, né, na infância, eu lembro que eles colocavam algumas pessoas na salinha para expulsar o demônio, né? E eu lembro que eles falavam, tá amarrado em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E foi aquilo que eu falo que me deu escape, porque eu não sabia o que fazer. Eu lembro que eu peguei na mão
daquilo que me enforcava. Ah, você conseguiu pegar, então. Eu consegui pegar, e era muito real, eu estava acordada. As experiências, eu também já passei por isso, né? A gente não consegue mexer o corpo, não consegue travar, Sim. mas parece que a gente fica preso dentro do sonho. Você não estava preso num sonho, então Não, foi algo foi real. Foi algo real, porque eu lembro que eu acordei de manhã. Mas a hora que eu acordei, eu vi um negócio na minha frente. Mas eu não consigo decifrar o que era aquilo, mas pulou em cima de mim. E fechou mesmo a mão. Aí quando fechou, eu peguei na mão. Eu peguei. E aí eu pegava, e aí eu comecei a repetir aquilo que eu via na igreja. Tá repreendido em nome de Jesus. E eu falo, tá amarrado. Eu falei, na terceira vez que eu falei, tá amarrado em nome de Jesus, soltou. Soltou e saiu. Quando saiu, eu lembro que eu virei do lado, chamava minha amiga, eu não conseguia, a minha voz não saía. Olha só. E eu tentei acordar ela, eu acho que eu fiquei 10 minutos, no mínimo, pra tentar acordar ela, ela não acordava. E eu acordando... E só vocês dois lá? Só eu e ela lá, e a mãe dormindo no outro quarto. E eu lembro que, na época, eu contei pras mulheres, pra mulher da casa, deram risada, né? Na mesa, falou, não, você deve ter sonhado. Tá? Eu falei, não, foi real, foi real. Então, isso me impactou muito na minha infância. Eu vi que era algo espiritual. Né? E depois, mais pra frente, eu comecei a entender. Não foi uma experiência muito boa já de início, né? Foi de guerra. Eu falei. E depois eu acabei entendendo, porque realmente, quando Deus tem um chamado específico na nossa vida, a gente também começa a entender o porquê de algumas situações difíceis que a gente passa, né? E depois disso que eu vim embora, né? Minha mãe quis sair de lá e a gente veio embora para Ourinhos, que é a nossa cidade de origem, né? Com 13 anos. Aí eu me desviei, porque minha mãe não era cristã, nada. E fiquei meio no mundo. Só que eu sempre fui uma pessoa assim, eu sempre fui uma menina que eu não era de bebida, não era de droga, não era essas coisas, né? Embora gostava de balada, essas coisas, porque era o que eu tinha de referência, né? Nunca ninguém me ensinou, assim. Aí eu lembro que quando a minha mãe se converteu, né? Ela se converteu na Quadrangular, ela começou a me chamar. E eu, resistente, estava no colegial, isso, né? Isso com 13 anos? Não, isso eu já tinha... eu já estava com uns 15 anos, mais ou menos. Passou uns 2 anos aí. Passou uns 2 anos eu aí no mundo. Aí a minha mãe, ela começou a me chamar. E ela falou... Aí eu sempre resistente. Não, mãe, não, agora não. E aí um dia ela falou assim, uma coisa para mim que me impactou. Ela falou assim, olha, mesmo que seja a última coisa que você faça por mim, eu quero que você vá na igreja. Um dia. Aí eu falei, nossa, falei, então eu vou, né? Se você quer tanto isso, eu vou. E eu lembro que tinha um missionário de fora, que chamava Gilmar Brandão, que ele tinha feito uma peregrinação pela África, assim, e ele levou um livro e começou a contar o testemunho. Aquilo me impactou. Fiquei muito impactada. E eu fui uma vez e nunca mais consegui sair. Eu lembro que eu estudava à noite, glória a Deus. Eu lembro que eu estudava à noite e eu, naquela semana, não faça isso, tá, gente? Naquela semana eu matei a aula a semana inteira, porque ele estaria todos os dias ministrando e eu não queria perder, eu queria saber, sabe? E aí foi quando realmente eu me converti. Começou a matar a aula para poder assistir os Para poder, porque eu queria saber. Ele contava as histórias, eu falava, gente, é incrível isso, né? E foi através, assim, da vida da minha mãe que eu retornei, né? Voltei para Cristo mesmo. Se eu te perguntar, como é que você conheceu o Ricardo, teu esposo? O Ricardo foi... nós nos conhecemos no mundo, né? Realmente, foi nessa fase. Eu tinha 17 anos. Teve uma coisa aqui. Quando eu fui para a igreja... Quando eu fui para a igreja... quando eu fiz 17 anos, a minha irmã mudou para Natal, no Rio Grande do Norte, né? Meu cunhado tinha empresa lá e ela precisou ir. Ela não tinha filhos, eu também estava no colegial, a gente foi sempre muito ligada, né? E ela falou para mim, você não quer ir comigo? Você estuda lá, é uma cidade de praia, é uma coisa diferente para você. Eu falei, vou. Eu sempre fui muito assim, muito determinada, muito corajosa. Tipo assim, primeiro eu concordo, depois que eu... Fica pensativo, depois eu penso, ai meu Deus. Mas aí eu fui e foi muito bom, foi uma experiência muito única, né? Conheci pessoas maravilhosas, um povo muito hospitaleiro e tal. Só que lá também, como minha irmã não era convertida, não era cristã, eu também acabei me afastando, né? E foi voltando de lá, porque realmente algumas coisas não deram certo. Eu sentia muita falta mesmo de estar aqui no estado de São Paulo, né? Por conta da família. Eu não tinha maturidade também. Fui muito imatura, né? E aí voltei de lá. E foi quando eu voltei que eu conheci o Ricardo. Eu voltei com 17 para 18 anos. Aí foi no ano que eu conheci ele, que foi em 2001.
Voltou para a mesma cidade da igreja. Isso, de Ourinhos, é. Aí foi que eu conheci ele, vi que ele era uma pessoa especial, né? Das outras pessoas que eu conhecia no mundo, né? E aí a gente começou a namorar. Ele sempre foi sereno daquele jeito lá? Sempre foi, daquele jeito? sempre foi calmo, sempre foi paciente, né? Muito amoroso, sempre foi, né? Eu falo assim, algumas coisas vai mudando, mas assim, ele é uma ótima pessoa. Ele é uma ótima pessoa, né? Um paizão, um marido. Enfim, aí quando eu conheci, né, nós nos conhecemos, nós namoramos no mundo, porque eu também não voltei logo para a igreja. Quando eu voltei de Natal, eu fiquei com ele e a gente namorou no mundo, né? Então, você sabe que o namoro do mundo não tem nada, né, assim, de santidade diante de Deus, né? Porque a gente também não entende sobre os princípios, os valores que é necessário. E aí eu comecei na igreja. Aí, e ele não conhecia a palavra, nada? Nada. Ele era leigo, né? E aí eu comecei e voltei para a igreja, né? Aí eu lembro que eu voltei e comecei a frequentar, na época, quadrangular. Eu lembro que eu fui no batismo da minha mãe. Quando eu fui no batismo da minha mãe, a gente namorava. Eu comecei a chorar. Eu chorei, eu não conseguia parar de chorar. Foi uma coisa assim, realmente, o Espírito Santo naquele dia me tomou, assim. Eu não conseguia parar de chorar, não conseguia nem manifestar alegria e ninguém entendia o que estava acontecendo. O Ricardo estava comigo na época, ele falava, o que está acontecendo com você? Eu falava, não sei. E eu só tinha algo dentro de mim que falava, você precisa fazer isso. E eu, meu Deus, né? E eu lembro que ele me levou embora naquele dia do batismo da minha mãe. E ele até foi embora, eu entrei pro meu quarto, eu continuei chorando e eu falei para Deus, Deus, eu não sei o que é isso, mas eu preciso fazer o que minha mãe fez, porque eu acho que é algo do céu, né? E foi através disso, eu lembro que minha mãe batizou acho que em dezembro, e eu já batizei em março. Foi assim, o próximo batismo eu já peguei e batizei. E quando eu me batizei, o Senhor começou a mudar muitas coisas, né, dentro de mim. E uma delas foi o meu namoro, né, com o Ricardo. Já como eu te disse, que você estava namorando? Fazia 3 anos, né? Nossa. Então, a gente estava no mundo de uma forma, né? E aí, quando eu me converti, para ele foi um choque também, porque era uma outra realidade. E uma das coisas que o Senhor me pediu, Alexandre, foi a santidade. E foi um grande desafio, né? Porque você começa de uma forma e como que você vai mudar o rumo da situação, né? E eu lembro numa manhã que eu estava em casa e chorando muito, e Deus falando muito comigo. Aí Deus falou comigo, no meu quarto. Deus falou assim, você disse que me ama, mas eu quero te pedir algo. E eu falei, eis-me aqui. Aí ele falou, eu quero te pedir que você renuncie o seu namoro, o pecado. Porque aquilo já estava pesando para mim, né? Eu lembro que ele me deixava na igreja e saía, né? E eu lembro que eu entrava chorando na igreja, pedindo para Deus, se esse não é o homem que o Senhor preparou para mim, tira ele da minha vida, mas tira de uma forma que eu não sinta tanta dor. Começou a entrar naquele conflito. Um conflito. Tipo, não sei se é ele, sim, se não é. Sim, entrei nesse conflito. Mas do jeito que tá errado. Foi exatamente esse conflito. E aí eu peguei e comecei a orar bastante. E um dia aí Deus falou para mim, falou assim, eu preciso que você renuncie, porque eu preciso santificar. Você me ama? Eu falei, amo. Ele falou, então me prova. Deus falou. Ele pediu o meu Isaac, né? E eu lembro que eu chamei ele para uma conversa, mas eu lembro que eu não estava, carnalmente falando, eu não estava preparada para abrir mão dele. Porque era uma pessoa que eu amava, Já fazia que tempo, tava junto, ele era uma pessoa boa, me doía, sabe, fazer aquilo, mas Deus me pediu isso. E aí eu falava, bom, se Deus me pediu isso, ele vai me dar a base, a sustentabilidade que eu preciso para aguentar, porque ele me pediu. E aí eu lembro que eu falei para ele, expliquei para ele, falei que se a gente continuasse, já não haveria mais a questão, né, de relação até o casamento, porque o Senhor queria santificar essa área. Na hora que você falou casamento, ele já... Ele não entendeu nada. Na verdade, para ele, assim, foi uma coisa assim que... Oi, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada, né? E eu acho, realmente, hoje eu entendo, porque era muito... Deus estava falando comigo, Deus estava tratando comigo. Ele não sabia o que estava acontecendo, né? Ele não estava ainda participando, indo na igreja, nada. E eu tinha certeza que ele ia largar de mim. Falei, ele vai largar e Deus vai me sustentar e amém. Só que ele não largou. Aí eu vi a fidelidade de Deus. Ele falou assim, olha, não sei o que vai ser do nosso namoro daqui para frente. Mas... carnalmente falando,
eu não quero mais estar com você, nada. Ele falou, mas tem algo dentro de mim, mas assim, uma coisa que eu nem sei te explicar, muito no fundo, no fundo, no fundo, que fala que é pra mim ficar com você. Então, vamos manter assim, mas depois a gente se fala e tal. Mas foi um ano, eu lembro que depois a gente ficou mais um ano assim, foi um ano muito difícil, porque houve muita frieza, muita indiferença, porque assim, realmente, para Deus santificar uma coisa que já estava tudo bagunçado. E vocês ficou quanto tempo juntos até casar? 4 anos. 4 anos? 4 anos. Porque quando a gente está no mundo, né, Alexandre, você não tem assim uma visão de propósito. Isso, só para mim entender, era os 3 anos antes. Sim. Converteu, você ficou 4 anos namorando com ele até casar? 4 anos a gente casou, a gente ficou 3 anos. Tá. 3 então, anos eu converti. Então. Isso, aí nesse 1 ano que a gente, né, que Deus falou não, aí ele continuou comigo, mas assim, né, não sei como, foi realmente um agir de Deus. E só que o nosso namoro era como uma coisa assim, bem de beijo no rosto e tchau, assim, sabe? Realmente Deus tirou. E aquilo me machucava também, porque né, a gente já havia tido, né, uma certa intimidade. E eu achava assim, falava, acho que ele tá comigo por pena, enfim. Mas Deus foi segurando. Até ele sofreu um acidente. Ricardo sofreu um acidente bem grave, que realmente ele quase morreu. E foi através desse acidente que ele veio para Cristo. Que aí eu lembro que depois que ele sofreu esse acidente, ele começou a dar o valor que Deus acho que queria que ele me desse, né? Ele começou a me ver diferente. Então, ele estava num bar com o irmão dele, né? Lá em Ourinhos, isso. E eu lembro que eu tentava falar com ele, eu não conseguia, sabe? E aquilo já bebendo. foi... ele bebia. Mas ele sempre assim, mesmo ele bebia socialmente. Ele nunca foi um cara beberrão, né? Não, nunca vi, sabe? E aí ele tava bebendo e ele não me atendia. E eu lembro que eu comecei a ficar angustiada. Eu comecei a ficar muito angustiada. E aí eu tinha uma motinho, eu falei assim, bom, ele não tá me atendendo, uma hora ele vai ter que passar onde eu vou. Aí eu fiquei bem no caminho da casa dele, eu lembro Ficava até hoje. naquela desconfiança, tipo assim, ele não tá... Dentro do relacionamento, ele não tá tendo o que ele quer e pode estar acontecendo alguma coisa. Sim. Você ficava com esse sofrimento, esse conflito dentro de você? Muito, até porque ele não tava na igreja, né? Então, ele não tinha entendimento disso, né? Então, ficava muito. E houve, né, Alexandre? Houve traição e tal. E, enfim. Mas aí Você pegou a motinha, foi atrás dele? Fui. Aí eu fiquei numa avenida que, na época, ele morava num sítio, né? E eu fiquei nessa avenida porque eu sabia que ele tinha que passar ali. Em algum momento ele tinha que passar ali. Fiquei na tocaia. E eu lembro que eu fiquei na tocaia, mas eu lembro que Deus falava comigo. Aconteceu alguma coisa. Tipo, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. Não estava normal. E aí foi o dia do acidente. Ele estava voltando embora, ele com moto, e tinha uma... Tipo uma... Não sei nem falar assim. Na estrada. E como um buraco. E quando ele passou, a moto... perdeu o sentido e entrou entrou no matagal, mas depois ela saiu. E ela caiu na pista. E a pista lá não tinha iluminação, nada. E na época ele foi salvo, na verdade, eu falo que foi a mão de Deus mesmo, porque ele caiu na pista, desacordado, né? Pra você ter uma noção, foi tão grave o acidente dele que ele chegou na Santa Casa nu. Ele chegou nu mesmo, sabe? Rasgou tudo. Rasgou tudo. Na pista, essas coisas. Aí, graças a Deus, tinha um ônibus, um ônibus grande, vindo atrás dele. Quando ele caiu, o ônibus fechou a pista. E chamou o resgate. Para ninguém passar, porque a pista era escura. Então, se ele tivesse caído ali sem ninguém ver, vixe, tinham passado por cima. Chegou assim, aconteceu alguma coisa no corpo? Sim, o rosto dele ficou todo deformado. A gente usava uma aliança de compromisso, o dedo dele inchou, tiveram que cortar assim, ele quebrou, né? Ele tem até cicatriz, ele tem cicatriz na mão aqui, os dentes, ele quebrou, acho que os 2 dentes da frente, que é implante. Saiu o capacete, essas coisas? Sim, acho que naquela época ainda era aquele capacete aberto, sabe? Nossa, é a mão de Deus mesmo, hein? Foi a mão de Deus, porque ele chegou assim, quebrado mesmo, até depois os policiais que falou comigo, falou, esse menino recebeu livramento. Não chegou a ficar em coma, mas ele ficou muitos dias sem conseguir levantar. Ele não conseguia levantar, ele caía, sabe? Ele ficou bem na mão de Deus mesmo, assim. E era interessante, Alexandre, que nesse tempo, aí eu comecei a cuidar dele mesmo. E eu lembro que eu chegava e ele pedia para mim orar. E ele só conseguia dormir quando eu orava.
Era uma coisa muito de Deus. Deus começou a agir. Aí, então. Começou aí. E ele não conseguia dormir, porque o Ricardo sempre teve muita dificuldade para dormir, assim, ele tem, né? E aí ele não conseguia. Só que quando eu chegava, ele falava assim, Senhora, eu preciso descansar. E eu começava a orar e ele dormia. Mas ele dormia mesmo, sabe? E eu via que era Deus ali, agindo. E aí ele começou, nessa época, ele começou, né, a dar um valor, assim, para o nosso relacionamento e tal. E ele falava para a família dele, ele falava, a Marcela é um anjo que Deus colocou na minha vida. Né? Eu não estava vendo isso, eu não estava reconhecendo. E aí foi através disso que a gente chegou a casar, realmente. Aí quando ele começou a levantar, eu lembro que Deus falou para mim assim, ó, vai lá e chama os jovens da igreja para vir orar por ele já, para ele entender o meu propósito. Aí eu fui, aí foi, olha para você ver como que era tudo ligado, né? Deus faz. E eu fui, quando eu fui, chamei os jovens, marcamos tudo, eu cheguei na casa dele, ele falou assim para mim, eu queria que você chamasse os jovens para vir aqui orar por mim, e eu já tinha feito, aí eu falei, ai, Deus falou para mim fazer isso, ele falou, não, então tá bom, e eu lembro que o Alex, né, o jovem, líder de jovens na época, ele falou uma coisa muito bonita, ele falou muito simples, ele falou, olha, Ricardo, hoje você tá caído, você tá totalmente dependendo de Deus, né, para te levantar, e quando você estiver em pé, quando você estiver feliz, quando você estiver bem, você não esqueça de adorar e de querer esse Deus que você quer quando você está aí na cama. Lembrar de onde saiu. Da onde saiu. E ele, assim, ele falou, não, eu não vou esquecer. E aí, quando ele começou a recuperar um pouquinho, ele já começou a ir para a igreja, foi quando ele se converteu, né? E batizou, enfim. E aí, Deus realmente mudou a história. Aí vocês casaram e ficou por lá? Ou... nós casamos, aí nós ficamos um tempo lá, nós casamos com 22. Aí com 4 anos nós ficamos lá. Aí com 26 nós viemos para Ribeirão Preto. Vocês são da mesma idade, Marcelo? Igualzinho. É? Nós nascemos no mesmo ano, temos a mesma idade. Uhum. Eu faço aniversário 18 de abril, ele faz 26 de abril. E aí a gente veio para Ribeirão. Mesmo, hein? Pertinho. Dá pra fazer uma festa só. É igual as meninas. Também é fevereiro, tudo junto. Pertinho. E aí a gente veio para Ribeirão, a gente não tinha filho ainda, né? Para tentar algo novo mesmo. E foi em Ribeirão que realmente Deus começou também a restaurar. Houve um desgaste também. Eu acho que por conta de tudo que a gente viveu, né? Que a gente começou errado, aí depois... consequências, sim. Né? Eu sempre comento com o pessoal que eu falo assim que para tudo tem uma consequência, né? Mas tudo que aquilo que a gente planta, tanto bem quanto mal, a colheita uma hora acaba, né? Sim. Então, o que a gente plantar de ruim, a gente vai colher, mas vai vir o lado bom da situação, né? Vem. Eu falo assim, o escape veio, o descanso. E aí a gente foi amadurecendo também muito, né? Eu falo que Deus, quando nos trouxe para Ribeirão Preto, realmente Ele nos trouxe para uma restauração. Né? Ele também trabalhou muito tempo fora, ele trabalhava num lugar que ele ficava muitos dias fora, e aí chegou um tempo que ele até falou para mim, olha, se eu continuar assim, nosso casamento não vai durar, e ele sentia isso, e eu já estava sentindo também, Deus já tinha mostrado isso, e eu falei, realmente, aí eu lembro que eu falei para ele, olha, então sai, porque eu prefiro comer ovo e arroz, e tá em Deus, e tá casado, do que tá comendo bom do melhor, e tá um casamento falido, destruído, enfim. E aí foi que Deus trouxe a gente para Ribeirão Preto, e foi quando a gente teve as 2 filhas, né? A Laura e a Luísa. O Ricardo é um paizão, né? Paizão. Eu falo assim que eu vejo, tem pessoas que não precisa pregar para mostrar quem são, as atitudes pregam, né? É verdade. Na hora que eu vejo ele assim na praça, de repente as meninas estavam dando algum trabalho, ele tirava, né? E ele ficava aquele tempo ali com as meninas. É sempre muito carinhoso, perto, né? Muito zeloso. Pregando, né? Porque a maioria das vezes a gente olha e pega e fala assim, a gente vê uma mãe saindo, outra saindo, mas você vê um pai é algo diferente, né? É diferente. E aí você vê, por exemplo, um pai fazendo isso, né? Esse cuidado, esse zelo para as crianças, tem atitude que acaba pregando assim mais alto do que qualquer palavra que a gente fala, né? É verdade. Ele é um paizão mesmo, as meninas são apaixonadas nele. Ele é zeloso, ele é cuidadoso, sabe? Ele ensina, ele realmente é bem presente na vida delas, assim, graças a Deus. Deixa eu te perguntar, teve resistência quando você converteu, assim, da parte de família ou amigo? Você chegou a sentir isso? Muito. Cheguei, eu era aquela amiga do mundo,
bem divertida, né, sabe, Alexandre? Eu era bem legal, sempre estava no meio. Na verdade, eu sempre fui mais de amigos até do que de amigas. Sempre tive bastante amizade. Só que quando eu me converti, eu falo até para mim entender tudo que estava acontecendo, e as pessoas também, né? Às vezes me chamavam e falavam, não vou na igreja, vamos comigo. Elas falavam, mas como assim? Você só vai na igreja agora? Tal. E só que era um ambiente que eu gostava, que eu amava, era algo que realmente Deus estava ali, né? E eu comecei, aí Deus falou pra mim, eu falei, Deus, tô me sentindo sozinha, porque parece que eu não tenho mais amizade, as pessoas estão indo para outro rumo, né, não querem saber da igreja. E aí Deus falou pra mim, pede amigos meus, pede amigos legal. meus. Aí eu falei, é isso. Aí eu comecei a orar, falei, Deus, eu quero amigos seus pra minha vida, porque eu não conheço seus amigos, eu conheço aqueles que eu tinha. E aí começou a chegar pessoas muito especiais. Uma falo delas... assim que é difícil, né, Marcelo? É difícil. Eu falo assim que uma das coisas mais difíceis que eu enfrentei foi ter que deixar meus amigos. Que foi, eu lembro certinho ainda que na minha situação, eu estava sentado na frente de um boteco, a gente estava tomando cerveja. Eu já estava naquela situação de saber o que eu queria da minha vida, né? E aí os assuntos não batiam mais pelo aquilo que eu estava sendo ministrado na célula. Eu levantei, na hora eles ficou me olhando, porque passava o dia na frente do boteco. Falei, eu tô indo embora. E deixei meu dinheiro lá da minha parte, que todo mundo separava e saí, né? Mas pra mim, dentro de mim, assim, parece que arrancou um pedaço de mim, né? Porque foi muito difícil. Eu oro pra eles até hoje, né? Muitos eu prego pra eles, né? Alguns converteu. Mas eu falo, é muito complicado, muito difícil, né? A gente deixar as amizades da gente. É porque a gente gosta daquelas pessoas, né? São pessoas que a gente se identificava, que a gente tem história também, né, Alexandre? Então, são pessoas, eu tenho eles ainda comigo, assim, alguns se converteram, outros não, tal, mas continua sendo pessoas especiais, assim, na minha vida. Hoje respeitam, né? Respeitam aquilo que eu construí em Deus, né? Eu também respeito, porque eu falo assim que o evangelho, igual você falou, é muito mais pregado às vezes nas atitudes do que nas palavras. Às vezes você ganha com as atitudes, né? E só que são pessoas maravilhosas e alguns realmente, né, construíram uma família bonita, outros não, né? Mas é difícil. E de parte de família, você chegou a ter essa resistência? Então, na verdade, como meus pais foram separados, Alexandre, eu casei, eu logo construí a minha família, porque foi meio bagunçado, né? A minha infância foi bagunçada. Porque eu morei com a minha mãe, depois eu quis morar com meu pai. Aí, quando não estava bem com a minha mãe, eu queria meu pai. Mais ou menos assim, né? E aí, fiquei um tempo com meu pai, depois fui morar com a minha irmã. Fiquei esse ano, né? Quando eu tinha 17 anos, morei com ela. Aí, voltei, aí conheci o Ricardo. Aí, fiquei mais um tempo com meu pai. Mas aí, tinha algum problema, às vezes, com a mulher do meu pai. Queria voltar com a minha mãe, sabe? Só que, assim, a minha mãe também, assim, né? Na vida dela, ela teve um bar, né? Eu falo que isso acho que foi uma das coisas bem negativas. Antes da minha mãe se converter, né, Alexandre, antes dela se converter, ela teve um bar. E era um bar de prostitutas, que tinham mulheres ali da vida. Ela era a administradora, entende? Do local. Mas tinha aquelas meninas que iam ali para ganhar a vida. Então, assim, você imagina, a mãe dela seguiu essa linhagem. Ela caiu nisso. Então, eu falo assim, né? Até conversando com o pastor Rubens, o Rubão falou, o diabo tinha isso para sua vida, para sua irmã. Era um legado satânico. Você quebrou. Ele falou, então, você imagina que coisa tremenda. Eu falei, não, glória a Deus por isso. E eu acho que ela se arrependeu muito. Porque quando ela se converteu mesmo, a minha mãe sofreu bastante. Minha mãe sofreu bastante. Mesmo ela não fazendo, ela foi a que deu... De uma maneira em geral, sim, fazendo ou não fazendo, sim, participava de tudo aquilo, de tudo, né? E tinha muito, né? Entrava muito dinheiro por conta disso. E depois, quando ela se converteu, ela passou muitas situações, assim, de provação. Mas ela, depois que ela se converteu mesmo, também, ela nunca negou o evangelho. Nunca negou. Eu falo que ela até passava vergonha, assim, porque ela falava de Jesus para todo mundo. Era na lotérica, na fila do... Ela falava, ela pregava, ela ficou fervorosa. E Deus usava muito a vida dela, assim, para curar. Às vezes ela orava pelas pessoas, passava óleo e as pessoas eram curadas, sabe? Então, ela realmente... Deus mudou, né, a história dela, mas ela sofreu bastante. Sofreu bastante pelas escolhas que ela fez. E um dia, né, uns dias antes dela falecer, eu lembro que a gente foi aqui no hospitalzinho,
E eu estava sentada assim, ela estava deitada na cama com muita dor. Foi aqui, ela faleceu aqui em Brodowski. Foi, ela veio para cá, ficou quase um ano, ficou 9 meses. Aí Deus trouxe ela para cá, eu acredito, para esse tempo, né, da gente, porque Deus já estava preparando ela. Eu tô lembrando, foi um tempo que a igreja entrou em oração por ela. Sim, a igreja ajudou muito. E ela já veio muito debilitada, porque ela já não tinha o que fazer, ela já tinha perdido o rim praticamente, não tinha como fazer quimioterapia, enfim. E ela já estava na mão de Deus mesmo. E eu lembro que ela estava deitada na cama e eu sentada na frente dela. E ela falou assim para mim, nossa, por que eu sofro tanto assim, Marcela? Por que né? Por que Deus permite tudo isso, tal? Ela falou assim, sua vida é tão diferente, né, minha filha? Ela falou. Eu falei assim, amém, mãe, a gente vai ter respostas um dia, né? Para tudo, né? Para tudo, porque tem coisas que eu não sei te responder. Aí ela falou assim para mim, mas é porque você tem escolhido a boa parte. Você sempre escolhe a boa parte. Eu acho que você nunca vai passar pelo que eu tô passando. Porque eu fiz más escolhas. Então, ela reconhecia. Ela entendeu, né? Então, assim, realmente eu sei que ela tá na glória, mas ela sofreu bastante também depois das escolhas erradas. Porque eu falo, porque escolha é uma coisa que... Eu falo, Deus perdoa, né, Alexandre? Mas a consequência... É a plantação, né? É a plantação. Não tem como, né? É a colheita. E a gente não consegue entender, é que nem você falou. A gente vai ter resposta para muita coisa lá na glória, né? Quantos profetas... né? Profeta assim que era usado para cura e morreu de enfermidade. Então, Verdade. a gente não... Tem coisa que a gente não consegue, assim. A gente só vai ter resposta lá em cima mesmo, né? Amém, é verdade. Eu ia te perguntar isso, né? Tem alguma fase difícil que você enfrentou na sua vida? Você acha que foi essa questão da tua mãe? Eu acho que uma das piores, sim. Porque desde quando ela teve o primeiro câncer, assim, eu falo que parece que Deus tratava mais com a gente do que com ela. Eu sofri muito mesmo. Eu sempre fui muito emotiva também, né? Porque a gente então, acaba assim, se doando, né? Ficando dependente da situação, né? Sim, ela fez todo o tratamento em São Paulo na época. E eu não morava em São Paulo, minha irmã que morava. Então, minha irmã que acompanhava mais de perto. E minha mãe foi sempre uma pessoa bem difícil, né? Até de se relacionar, assim. E aí ela acabou dando bastante trabalho para minha irmã. Minha irmã aguentou bastante coisa também, assim. Porque ela também não tava naquele ânimo, né? De tudo que ela tava passando. E eu lembro quando eu ia ver ela no hospital, assim, aquilo mexia muito comigo, sabe? Aquilo me deixava, assim, me trazia. Falava, Deus, parece que o senhor tá tratando mais comigo, né? Do que propriamente com ela. Então a gente não entende, né? Não entende. Foi bem sofrido, mas eu também tive uma fase na minha vida, Alexandre, que também para mim foi muito difícil, foi na minha primeira gestação, da Laura, né? Que eu tive toxoplasmose. E eu nem sabia que era isso. O que é isso aí, que nem eu sei. Eu não sabia. E eu fui saber por conta dos exames de pré-natal que você faz, né? O acompanhamento. Eu engravidei da Laura, eu lembro que em 2010, né? 2011 ela nasceu. Mas quando eu engravidei, a gente faz um monte de exame, né? Pra saber como é que tá e tal. E eu lembro que a obstetra me chamou. Falou, Marcelo, eu tenho várias notícias boas, mas eu tenho uma que não é tão boa. E aquilo já me deu um temor muito grande. Quando eu morei em Ribeirão Preto, a gente frequentava a igreja do pastor Danilo, né? Comunidade cristã. E foi lá que eu passei pelo encontro, foi lá que eu fiz escola de líderes também. E a aí, mesma visão, né? Daqui. Muito bom, muito bom. E eu lembro que nessa gravidez, aí quando ela me falou que deu toxoplasmose, que era uma infecção no sangue, que é conhecido como a doença do gato. É como, por exemplo, um mosquito ou um pernilongo tal, vai ali onde o gato fez cocô tal, ou xixi, e ele pega aquela bactéria dali e pica você. E aquela bactéria vai pro seu sangue. Então, assim, quando você engravida, e você tem isso, e você não sabia que você tem, o teu filho, ele corre um sério risco de nascer com um problema mental, com deformação facial. Então, aquilo me assustou muito, sabe? Assim, foi uma gestação que eu não consegui curtir. A tua primeira menina. A Laura, Eu não consegui curtir até o dia, porque eu fui sendo acompanhada pelo HC, infectologista, e pela Unimédica, minha médica. E eu não conseguia, porque por mais que eu orar... Eu lembro que eu entrava em toda a igreja para orarem por mim. Né? Eu falava, vou entrar, o pastor vai orar. E eu lembro que a minha pastora era a Cristina, lá do Ministério Infantil, lá da comunidade cristã. E eu lembro que ela fez uma oração muito bonita, sabe? Na minha barriga, eu lembro que ela pediu para Deus guardar, que Deus colocasse uma bolha, que não tocasse naquela filha que Deus tinha ali, né? E eu lembro que quando eu fui fazer esse exame, para realmente ver se o feto tinha alguma coisa ou não,
E eu lembro que o Ricardo nem conseguiu ficar na sala. Ele quase desmaiou. Eu lembro que o médico pediu para segurarem ele, tirar, porque foi muito difícil, sabe? E aí eu lembro quando o médico falou que ela não tinha nada, né? Aí eu falei, olha, glória a Deus. Eu tava perguntando por conta disso, né? Hoje já tá virando mocinha. Uma moça, 11 anos. E eu falo pra ela, né? Eu conto pra ela, eu falo, você é um milagre, né? Você realmente é uma escolhida. E a gente tem esse propósito, né? Eu falo, como pais, né, Alexandre? É a identidade que eles precisam, né? Falo, olha, você é uma escolhida. Você sabe disso, independente do que falam. Né? Aprende em casa. E é muito bom, né? Eu também tenho 2 meninas. A tua ficou linda, tua menina. Ela estava aqui com a gente, né? Deixa eu te falar, teve alguma experiência assim, sobrenatural que, sem ser essa que você já contou, né? Assustadora? Que te marcou de alguma forma, assim? Tanto com Deus, assim, quanto também lá. Porque, querendo ou não, as partes ruins também a gente aprende muito a respeito do mundo espiritual, né? Aprende. Mas se tiver mais que uma, pode contar. Tá, não eu tive algumas sim. Bom, eu tive uma que quando eu caminhava com uma mãe na fé, né, que é a Elke, que ela é pastora. Ela tem um ministério muito forte, assim, de libertação. Eu falo assim que foi muito através da vida dela que eu recebi até uma identidade. Ela assim, é da onde, Marcelo? Hoje ela mora em Assis e ela está à frente da igreja de Assis. A primeira igreja quadrangular de Assis, ela que está à frente com o esposo dela, tudo. Uma mulher de Deus mesmo, de berço. E eu falo que foi até, assim, acho que Deus colocou ela para cuidar de mim. Realmente, naquela época que muita coisa ainda precisava ser mudado, né? E ela teve muitas revelações, assim. Para mim foi muito sobrenatural algumas coisas que aconteciam, né? Ela via realmente algumas coisas relacionadas à minha vida, meu relacionamento com o meu marido. Revelações direcionadas a você. Sim, sim. E ela sempre falava, sabe? Só que ela era assim, ela falava quando ela tinha certeza, porque ela tinha muito temor disso. Porque ela recebeu isso do Senhor com 12 anos, que ela começou a ver demônio. Né? Com 12 anos, então ela tinha isso. Só que ela só falava quando ela tinha certeza, né? E aí eu lembro que teve uma das situações, né? Que ela fez, tipo assim, para mim foi sobrenatural. Ela fez uma transferência de unção sobre a minha vida, que ela sentia de fazer aquilo, porque Deus ia me levantar, que Deus ia me levantar. Em que parte aí da tua vida aí, só para mim entender? Eu tinha 21 anos, já tava 22, casada? Não, eu casei com 22. 22 anos. Foi nessa fase, foi entre 20 a 25 anos, então você assim. estava lá na tua cidade? Lá. Tava, e ela era da quadrangular de Ourinhos, na época, né? E ela falou que ela sentia algo de Deus para fazer sobre a minha vida, e eu nem sei se ela fez isso com outras pessoas, para falar a verdade. Mas quando ela fez, assim, eu lembro que foi muito forte isso na minha vida. Eu não entendia direito o que estava acontecendo. E ela falava muito para mim. Ela falava assim, olha, Deus manda eu te dizer que Ele coloca poder de persuasão sobre a sua vida, sobre a sua boca. Você vai fazer coisas que você não imagina. Que Deus vai te dar isso. E eu, assim... Te dá capacitação. Vai te capacitar para coisas muito maiores do que você pode imaginar. E eu não entendi. Eu falava assim, Senhor, será? Eu sempre fui muito... assim, aparentemente eu era mais tímida, né? Eu fazia parte do ministério. Isso, eu fazia parte do Ministério do Louvor, mas eu não achava que Deus tinha essas coisas, né? Assim. E ela, quando ela fez essa transferência de unção, foi muito forte. Eu lembro que eu não conseguia, assim, ficar em pé, sabe? E eu recebi muito. E hoje, Alexandre, depois, às vezes, eu me vejo, né, liderando mulheres, que é o que ela fazia, né? E, às vezes, até ministrando. Eu vejo muito ela. Quando eu ministro. E você era ativa dessa maneira? Porque hoje você é bem ativa para a obra, né? Não, eu sempre fui ativa, sim. Eu sempre gostei de estar na igreja, sempre. Eu já fui tesoureira, eu já fui secretária, eu já fui... eu participava de tudo. Eu já fui do Ministério de Louvor muito tempo, tal. Só que eu nunca fui à frente, assim, sabe? Eu era do Ministério de Louvor, mas acho que eu ministrava 1 ou 2 vezes. Eu vinha ministrar mesmo quando eu vinha aqui para Brodowski. Que daí eu fiz parte da Brasil para Cristo, aí era com a Karine, né? E aí filha do pastor filha do pastor Pereira. Parecido não, do Pereira. E aí que realmente comecei a ministrar. E foi através também desse ministério que o pastor Pereira, ele teve uma revelação, que ele me falou,
que Deus mandava ele me colocar como líder das mulheres lá da igreja. E eu tinha 29 anos. Também, um homem de Deus, né? De Deus. E eu, na época, fiquei muito temerosa, porque lá tinha irmãs muito mais, tipo assim, mais velhas. E eu tinha 29 anos. Aí eu falava, pastor, o senhor tem certeza? Ele falava, não, eu vi, Deus mandou. É você na liderança dessas mulheres. E eu falei, amém, se Deus falou com o senhor. Então, eu sempre fui muito assim, Alexandre. Se Deus falou, amém. Amém, eis-me aqui, porque eu fiz uma oração em 2014 e falei para Deus, Deus, eis-me aqui, eu não retrocedo. Aonde o Senhor me chamar, o que o Senhor me colocar, eu vou fazer. Mesmo se for para passar vergonha, porque eu sei que é para tua glória. E aí, eu lembro que depois que eu fiz isso, muita coisa começou a acontecer. E foi até, depois que eu fiz essa oração, eu lembro que num culto de jovens lá na Brasil para Cristo, o irmão também, que era líder dos jovens, né? Ele falou, Marcela, tava orando e buscando uma pessoa para ministrar e ele nem conhecia o direito, e Deus colocou você no coração. Você tem algum testemunho para dar aos jovens, e eu lembrei do meu relacionamento, né? Eu falei, eu tenho. Eu falei, se você quiser. Ele falou, não, vai aí, porque eu tentei buscar outra pessoa, mas Deus colocou só você. Eu falei, amém, eis-me aqui. Então, assim, o eis-me aqui é poderoso. Que eu falo assim, que realmente Deus lança alguns desafios, né? Depois que você fala. E eu falo, não tem como você retroceder, né, Alexandre? Eu falo até porque a obra não é nossa, é dele e a gente faz para ele, né? Porque tudo vem dele. Mas hoje você entende, você reconhece teu chamado. Hoje eu reconheço. E Deus falou muito comigo esse final de ano, Alexandre. Deus falou comigo sobre 3 pontos. Então, isso aí ele vem falando. Ele vem falando há alguns anos. E eu até falo, Senhor, evangelista tá uma benção. Mas se o Senhor tiver, vem aqui. Já. Amém. E aí no final do ano ele falou comigo mesmo. Eu lembro que eu estava no meu quarto, ele falou assim, 3 pontos. Ele falou profético, né? Profetiza, ensino e encorajamento. Ele falou esses 3 pontos. Eu comentei o dia que foi ao ar, né? O primeiro Mulheres Virtuosas, eu estava dentro da igreja orando, né? Ele saiu na parte da manhã. E eu tava orando. Então eu costumo pôr o foninho. E aí eu fico dentro da igreja ali orando ali. E aí eu coloquei para poder assistir. E na hora eu comecei a mandar mensagem pro Erics, né? Falei, o Erics, ela é muito boa no que ela faz, Erics. Né? Eu falei assim, pega firme com ela aí. Porque ela, assim, tem muita... Eu falo assim, tem muita autoridade naquilo que você fala, naquilo que você ministra. É muito boa a tua palavra, né? Eu falei assim, nós acertou a mão aí com a apresentadora do programa. E eu fiquei impressionado. E não foi só eu, né? Teve outras pessoas... Falou, nossa, a Marcela caiu certinho na situação do programa, porque você fala e ministra muito bem. E Deus me falou no final do ano. Por isso que eu comecei também o Minuto da Palavra. Porque Deus falou para mim, levanta, grave e destrava. Deus falou essas 3 coisas. Quando ele me deu essa identidade mesmo, que era o encorajamento e tal. Eu lembro da primeira vez que eu acho que foi, não lembro se foi eu que coloquei para você para tirar a oferta, mas foi a primeira vez que eu vi. E aí eu fiquei impactado na hora que eu vi você tirar a oferta. Eu falei, opa, peraí, a gente tá com uma pessoa aqui dentro da igreja aqui e a gente não conhecia, né? Por isso que é bom a gente dar abertura para as pessoas poderem, né? É verdade. Tirar uma oferta, né? Fazer uma abertura e tal. E eu fiquei impressionado na época. E desde aquela época eu já oro por você, porque eu sinto assim que Deus tem um chamado muito grande para fazer na tua vida. Glória a Deus, eu agradeço. Ixi, e você também é um homem que me inspira, sim, porque eu sei também do chamado que Deus tem na tua vida, né? Um avivalista aí, e eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes também para fazer. E isso tudo foi depois quando passou essa unção para você? Foi. As coisas começaram. E ela sempre... Eu falo assim, que eu falo, é muito importante a gente ter pessoas que às vezes nos lançam, né? Porque nós muitas vezes não acreditamos, né, Alexandre? Nós não nos sentimos capacitados. Né? Por conta de um histórico aí que a gente tem, tal, familiar, falar, mas eu, né? E ela foi uma pessoa que Deus falava com ela algumas coisas e eu lembro que eu chorava muito, porque Deus falava muita coisa, sabe? Então, vou deixar um recadinho aqui para quem está assistindo. Vocês já viram a experiência que ela teve de imposição de mão. Eu sempre acreditei na unção a partir da imposição de mão. Foi. Procura a Marcela nos cultos para receber essa unção. Ela recebeu para passar. Amém. Passa isso para as pessoas. Amém. Aí. Eis-me aqui. Amém. Não, glória a Deus. Mas assim, foi uma das experiências. Eu também tive uma experiência dormindo, também já tive alguns sonhos. Quando eu fiquei sem trabalhar, que eu fiquei cuidando das minhas filhas, Deus começou a falar para mim, faz doce.
E eu falava, acho que é coisa da minha cabeça. E toda hora não saía, faz doce. Eu falava, mas vai ser, Deus, mas por que o meu vai ser diferente? Todo mundo já faz doce e tal. Faz doce, porque é eu que tô, né, na frente. E eu lembro que eu falei, bom, tá bom, o senhor tá pedindo pra mim fazer doce, eu quero uma palavra. Eu quero uma palavra rema, usa um profeta, a Bíblia, o que o senhor quiser, fala comigo no culto, mas uma palavra pra mim ir, porque daí eu vou com coragem. Vou entender. É. E eu lembro que eu sonhei. Eu não lembro direito do sonho, mas eu lembro da palavra que ele lançou e eu escutei mesmo, era uma voz forte, sabe? Que é Lucas 1,37, que fala assim, ó, porque para Deus não haverá impossíveis. Ah, ele te deu o versículo. Ele me deu um versículo, e eu lembro que na época eu nem sabia onde estava esse versículo, falei, nossa, eu vou ver se está na Bíblia. Se tiver, realmente é o comando de Deus, ele falando que está na direção. É muito bom ouvir a voz de Deus, né? É muito bom. A gente não sabe se é externo ou se é interno, né? É aquela coisa que enche, né? Sim, e eu também já tive, quando a Laura nasceu, eu tive um sonho muito, muito ruim, na verdade. E eu lembro que eu tava passeando com ela numa calçada, eu, o Ricardo, assim, e ela toda feliz. E aparecia uma velha, bem curvada, assim, sabe? E ela olhava, assim, pra Laura e ela falava assim, eu desejei essa menina numa cadeira de roda. Olha. Quando ela fazia isso, parecia um anjo. Que foi a tua filha que foi um milagre, né? E aí ela parecia um homem bem grande, que empurrava ela assim, jogava ela para um canto, e aí Deus jogava aquela palavra, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É forte, hein? E eu também não sabia, e eu também não sabia onde estava essa palavra na época, eu também não lia tanto, e fui atrás dessa promessa, vi que estava em Mateus, né? Acho que é 18. E eu falei, uau, a Laura tem realmente promessa na vida dela, porque eu lembro que essa velha, que era o demônio mesmo, falava, eu desejei essa menina numa cadeira de roda, assim, aí vinha um homem bem grande, empurrava ela assim, e falava as portas do inferno, e falava muito alto esse versículo, não prevalecerão contra a minha igreja. Nossa. E eu acordava, e eu tenho anotado, porque eu tenho cadernos, Alexandre, que eu anoto sonhos, sabe, anoto as experiências, assim, que eu tenho em Deus, e realmente é maravilhoso. Essas coisas são como bálsamo, assim, né? Para a vida da gente. Na verdade, eu sempre... Depois a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai percebendo que os sonhos é uma ativação, né? Profética. Sim. Assim foi com Jacó, também foi através de um sonho. Ezequiel foi através de um sonho, né? Esses sonhos vêm recheados, né? De unção, né? Sim. Isso marca porque fica na nossa mente. A gente não esquece de nenhum detalhe, né? A gente sabe de cada detalhe do que foi falado. Eu acho isso é interessante. Eu ia te perguntar, a gente tá falando sobre isso. Tem alguma coisa que te atrai a respeito de ministério? Algo específico? Específico? Eu acho que é realmente missões. É assim, é falar de Deus, é encorajar. Eu amo encorajar as pessoas. Eu amo ajudar mulheres, né? Como eu te disse, eu passei uma crise no meu casamento muito grande também. E hoje eu entendo porque que é através disso que Deus trata com muitas mulheres que estão comigo. Você cresceu na situação e hoje ministra. Sim, e eu vejo que realmente Deus nos dá possibilidades, Deus nos... Muitas vezes a gente se sente assim, como se Deus estivesse nos espremendo, né? Em situações, mas para quê? Porque Ele quer desenvolver em nós habilidades que nós não temos em determinadas situações. Verdade. Para que a gente possa ter propriedade naquilo para realmente abençoar vidas. Isso é pregar com autoridade. É pregar aquilo que você venceu, né? Exatamente. Eu vejo exatamente isso, que Deus vai dando autoridade a partir desses espremer. Dessas situações que realmente nos é desconfortante, traz sofrimento, traz aflição. Eu falo assim que tem tanta unção nisso, que pode ser algo simples que a gente pode estar fazendo um aconselhamento simples, não é nada... incrementado, de usar a palavra, mas quando a gente fala, aquilo mexe com as pessoas, né? Por quê? Porque a gente passou por aquilo e a gente venceu, né? Sim. Isso é interessante. É muito forte. Eu falo assim, uma das coisas que eu também aconteceu aqui na igreja, contar só mais uma, Alexandre. Antes de eu ser ungida evangelista, foi no ano de 2017, eu lembro que o Senhor falou para mim assim, tira o Facebook, tira algumas coisas que eu quero que você se concentre mais na palavra. E eu lembro que eu tirei, realmente foi um comando, e eu comecei a orar. E eu lembro que eu vim num culto de manhã, e nesse culto o Espírito Santo começou a falar muito comigo, começou a mexer muito comigo. E aí Deus falava assim pra mim,
falar aqui, né, com todo temor, Deus falava assim, eu quero você ali na frente, colocando a mão na cabeça das pessoas. Aí eu falava assim, Deus, será que isso é coisa da minha cabeça, meu Deus? E aí ele falava, eu quero você ali, pondo a mão na cabeça das pessoas. Daí eu falei, Deus, se o Senhor quer isso de mim, o Senhor precisa falar com o meu pastor. Eu falava, porque eu falo, é muito difícil você vender o seu peixe. Verdade. Eu falava, eu acho que Deus realmente tem todo esse propósito. Eu falei, Senhor, o Senhor precisa falar com o pastor, porque não é assim as coisas aqui. Aí ele falou pra mim assim, mas eu já te dei isso. Eu falei, eu sei. Eu sabia porque, igual a pastora Ana me acompanha, a pastora Ana me conheceu lá na outra igreja, né? E ela já sabia que eu cuidava de vidas. E ela já sabia que tinha pessoas, né? E ela até me abençoava, né? Para mim poder orar por outras pessoas, enfim. E aí eu lembro que no começo do ano, isso foi em 2010. Aí eu lembro que Deus me chamou na frente, falou, vai lá na frente receber. E eu lembro que o Rubens colocou a mão na minha cabeça. Mas quando ele colocou a mão na minha cabeça, queimou. Eu senti uma coisa muito forte, eu caí. Porque ele só falou assim, ó, poder, fogo e unção. Falou um negócio assim, fogo e unção. Eu caí. Pôs a mão na cabeça. Eu caí, eu não vi mais nada, Alexandre. Mas eu lembro que eu levantei, parece que eu tava, não sei, eu chorei muito naquele culto. E eu fui falar com a pastora Ana, que é a pastora Ana que me acompanha. E falei pra ela, né, que Deus tinha falado. Ela falou, minha querida, fique em paz, porque se Deus falou isso pra você, ele vai confirmar. E aí eu lembro que em 2018, com a graça de Deus, né, o Senhor me ungiu aí, aqui na igreja, como evangelista. E aí eu falo, a gente fica até mais assim, né, tranquila na questão de mas você pode se preparar aí. Orar por vida. Deus tem muito mais. Porque eu falo assim, eu sempre falei isso para os meus discípulos, eu acredito que até a aceitação das pessoas vem da parte de Deus. Amém. Deus, ele acaba gerando isso nas pessoas. Eu falo que o maior medo de Saul era ser reconhecido, né? Ele até fala ali para o profeta, me reconhece mais uma vez diante dos homens. E depois, lá no final num tempo onde o Espírito de Deus não estava mais nele, ele está quase perdendo o reino ali, os filisteus, aquela briga, e aí Deus levanta Davi. O maior medo dele, as mulheres estão falando assim, Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000. Está sendo reprovado, né, O pessoal até entende que havia uma unção sobre ele e tal, mas existia alguém que Deus estava levantando. Então eu acredito assim que a aprovação vem de Deus, né? Veio de Deus para Davi, né, de alguma forma. E eu acredito que isso acaba gerando, isso vai crescendo cada vez mais. É automático, é algo que Deus vai gerando dentro da igreja, mas você pode esperar. Amém. Porque eu acredito que isso vai crescer cada vez mais. Glória a Deus. Tem algum sonho que você pretende realizar? Sonho? Olha, em Deus, ganhar muitas vidas para Cristo. O que queima no teu coração? Muito. Mas queima muito, Alexandre. Eu falo assim, na verdade, eu sou aquela pessoa que parece que eu me preocupo mais com os outros, aí até me emociona, do que comigo. Mas eu acho que... Ai, Jesus. Mas na verdade, eu acho que é porque... o carisma e o amor, né, já é uma... Eu acho que é porque... do evangelista, né, para ganhar uma vez eu ouvi o pastor Marcelo, que mora na Índia, falando que muitas pessoas perguntavam para ele, como que você pode estar aqui? Por que você não volta para o Brasil, ficar nesse sofrimento e tal? O que te faz estar aqui? Aí ele falou, Jesus era apaixonado por vidas. Eu lembro. Isso para mim foi assim. E eu sou apaixonado também, né, por Cristo, e por isso eu quero fazer o que ele era apaixonado. Então isso me tocou muito, que realmente eu falo assim, eu amo assim, ajudar as pessoas, falar de Cristo, porque assim, Cristo transformou minha vida. Então, quando você recebe algo muito grande, assim, quando você vê as coisas acontecendo e você vê que é a mão de Deus, as coisas... A gente quer gritar isso pra todo mundo. Você quer que as pessoas entendam, você quer falar, olha, tem solução, Deus muda essa situação. Você não consegue, mas Ele faz. Enfim, e eu acho que esse é o maior propósito, Alexandre. É o que eu falo para Deus. Eu falo mulheres virtuosas, quem não assiste, assista. Eu sempre falo, Deus, que isso chegue a pessoas que, né, a gente nem imagina. Porque realmente é a tua palavra, porque o que muda é a palavra, né, Alexandre? Eu vou entrar dentro disso. Você crê num avivamento? Algo poderoso que Deus vai fazer? Creio. Eu creio muito. Creio muito e eu acho que Deus já começou. A gente está num pré. Assim, eu penso da mesma forma. Já está queimando, é uma coisa que já está queimando nos profetas, mesmo está queimando nos avivalistas aí. E, pelo menos assim, esse ano eu entrei assim de uma forma que eu falei, Deus, não quero fazer o que eu fazia, eu quero que seja algo. Então, assim,
tô regradinha de ler, de buscar, de orar, de jejum, porque eu quero fazer parte desse tempo, Eu Alexandre. também acredito que há algo poderoso para ser derramado e a gente só está apenas no começo. Sim, que a gente está no começo. Eu acredito assim que a gente vai preparar uma geração que vai vir muito mais forte. As pessoas falam sobre a volta de Jesus, mas eu acredito assim que os nossos filhos, Sim. a gente está preparando algo poderoso que os nossos filhos vão usufruir aí de eu creio, um derramado do Espírito Santo que vai ser muito forte. Eu creio e eu oro com propósito mesmo com as meninas, né? Eu às vezes quando eu começo a orar por elas, eu profetizo mesmo, e eu falo eis aqui uma profeta, uma profetisa, e uma adoradora, uma levita, sua voz é ungida, sua voz é profética. Eu já, sabe? Eu começo a profetizar na vida delas assim. E o tanto que essas crianças têm recebido, né? Parece que Sim, Deus tem preparado a tia da escolinha, né? O tio da escolinha, uma preparação assim, porque eu fiquei impactado esse último agora retiro que a gente fez. Eu levei o pastor que estava ministrando para nós, né? Lá dentro, e ele chegou, né? Para poder orar por elas. Perguntou, falou assim, quem é que é batizado no Espírito Santo? Eu falo assim, mais de 90% das crianças levantou as mãos. Tremendo. Até ele, assim, ficou meio impactado, né? Porque o que Deus está fazendo com as crianças, né? Sim. Então, acredito que há uma preparação aí e as crianças vão dar muito fruto. Por isso que há uma investida do inimigo tão grande aí, né? Em tudo, televisão, muito. Em tudo aí, para poder tirar, né? Para distrair as crianças, realmente. A Laura, ela chegou em casa, ela até se emocionou, ela chorou. Porque é o que eu falo, a Laura ela tem muito temor, né? Porque realmente eu semeei muito a palavra. Eu tenho semeado muito na vida dela desde pequenininha, né, Alexandre? E ela até chorou, porque ela falou, mamãe, eu quero muito ser batizada no Espírito Santo, mas eu não consegui, né? Aí eu falei, fique em paz, que isso vai fluir, né? Aí eu até falei, às vezes, Laura, quando a gente é um pouco mais tímido e tal, a gente tem um pouco mais de resistência, um pouco mais de dificuldade. É natural. Falei, mas vai acontecer, porque Jesus sabe o que você quer. E ele tem uma sede dentro dela, né? E eu falei, ele tem isso pra tua vida, né? Então, assim, só que ela busca muito, ela é disciplinada, Alexandre. Ela lê a Bíblia todo dia, sabe? E eu, assim, acho isso muito poderoso. Porque a palavra tem muito poder. Eu sempre falo pra ela que, às vezes, ela tá lendo algo que ela nem tá entendendo muito. Mas só dela tá ali lendo, o Espírito Santo já tá semeando. Tá gerando, muito poderoso. Essa comunhão com o Espírito Santo. Isso. E ela tem essa disciplina, sabe? Ela tem uma ótima líder também, que é a Mari. A Mari estimula isso nelas, né? E ela é disciplinada. Às vezes ela vai, arruma o quarto e fala, mamãe, eu vou fazer meu devocional. E ela vai, sabe? A Alice, todo dia. Tá nessa fase também. É muito lindo, né? Querer a Bíblia, querer estudar a Bíblia. Amém. Eu falei exemplo. Eu falo, eles vê, né? Aí eles querem seguir. Glória a Deus, que seja assim. Ô Marcelo, eu queria te agradecer pela tua presença aí, né? Eu que agradeço. Só que eu queria que você deixasse uma mensagem antes da gente terminar aqui. Deixa uma mensagem, olha para aquela câmera lá. Deixa uma mensagem para quem está assistindo em casa. Amém. Bom, a palavra de Deus diz, né, que o justo, ele viverá pela fé. E essa é uma realidade muito forte nesses dias, porque com tudo que nós temos vivido desde o início dessa pandemia, né, parece que acaba uma coisa, aí já rumores de guerra, enfim, tantas coisas acontecendo. Mas o que eu tenho para dizer para você é que se você colocar a sua fé no lugar certo, né, que é em Cristo Jesus, você vai experimentar e viver coisas grandiosas e extraordinárias em Deus. Coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que ainda não chegou no teu coração. Porque o Senhor tem coisas muito mais do que você pode imaginar. Em Isaías diz que os caminhos dele são maiores, que os pensamentos dele são maiores. Então, não se limite ao que Deus pode fazer por você, através de você, para a glória dele. Então, a mensagem que é viva pela fé, mas a fé no lugar certo, que é em Cristo Jesus, sempre. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez, viu? Amém. Eu falo assim que o teu testemunho possa edificar muitas pessoas que estão assistindo aí, mas eu acredito que é só o começo daquilo que Deus está começando um novo ciclo aí na tua vida. Amém. E eu acredito assim que vai ser algo tremendo. Eu sempre vi você com uma líder, uma mulher assim de referência que vai trazer um impacto muito grande dentro da igreja. Glória a Deus. Então você se prepara para isso, que fica preparado aí que tá chegando algo grande. Recebo. De um profeta a gente recebe. Pessoal, eu queria agradecer
você que ficou até agora. Antes de sair, não deixa de deixar o teu like aí no vídeo, né? Se inscreva aí no canal. É muito importante. Tem a opçãozinha aí, ó, inscrever-se. Não deixa, porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo não estão inscritas no canal, então é importante você se inscrever. A gente está com 3 canais no YouTube. É o Igreja CMB, que agora mudou. Era CMB Online, agora é Igreja CMB, que é aonde será passado esse podcast. Tem o Nostalgia CMB, que é para o pessoal mais antigo. São vídeos, né, fitas cassetes que a gente está extraindo esses vídeos, né, de eventos passados e está colocando nesse canal do YouTube. Então é um canal da igreja Nostalgia CMB e tem o Cortes CMB, tem cortes lá do podcast, de palavras, né? São pedaços bem rápido assim, também tá lá. Então curta esses 3 canais. A gente está no Instagram pelo @igrejacmb e pelo Facebook Comunidade Metodista de Brodowski. Que Deus abençoe a tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima em nome de Jesus.